Olá pessoal, estamos hoje aqui com o Alisson Feitosa, ele é policial civil. A intenção é que a gente possa interagir, fazer um bate-papo interessante sobre questões referentes à segurança pública. E aí eu gostaria de conhecer um pouco do Alisson Feitosa, você é sergipano, como é que veio parar por aqui? Fala um pouco sobre a sua vida. Tranquilo. Eu sou baiano de nascença e saí da Bahia com mais ou menos 11 anos e meus pais são sergipanos. De Paulo Afonso, que é onde eu nasci, fomos a Canindé, de Canindé, que é a família dos meus pais, do meu pai, né, da família paterna. E aí vim em Aracaju com 16 anos, mais ou menos, e aqui fiquei efetuando faculdade, concurso, e fui ficando, mas é minha terra de coração, é Sergipe. Então, por aqui você iniciou sua trajetória, não só escolar, que você veio para cá muito cedo. Isso. E como é que foi? Você estudou onde? Quais as escolas que você frequentou? Como eram? Como eu cheguei aqui ainda adolescente, mais ou menos 16 anos, eu estudei colégio dinâmico, colégio unificado. Depois disso fui para a faculdade de Direito, na UNIT, cursei Direito na UNIT. Então aí passei no concurso de agente de polícia civil, que é minha profissão até hoje. Além de professor e ministro aula de armamento e tiro, tanto na academia de polícia, como de forma privada também. Beleza. Então a gente percebe que após essa escolha que você teve em Aracaju, né, em Sergipe principalmente, você também começou a desenvolver a sua educação. Né? Você fez faculdade e aí você também não parou só na faculdade, você passou a investir em algum curso profissionalizante. Isso. De forma acadêmica eu parei na graduação, né? E os cursos que você está falando foi mais na área mesmo de segurança, então fiz vários cursos dentro do país, fora do país, tive a oportunidade de treinar nos Estados Unidos em 2009, em 2010 tivemos a oportunidade de ir para Israel também, fazer um curso muito interessante. Então os cursos eram mais voltados à área de segurança para me especializar na área que eu sempre quis, que foi a área policial. Certo. E qual a importância desses cursos para o policial em geral? Você foi capacitado, você segue retransmitindo esse conhecimento? Há ainda essa preocupação em desenvolver novas técnicas, você ainda está se capacitando? Ainda hoje. Eu também fiz parte do grupo especial, que hoje aqui é chamado de CORE, a época Gerves, e lá tem uma tríade que a gente chama a máxima, que é operar, dar treinamento e receber treinamento. Então, ou a gente está dando treinamento, ou a gente está recebendo treinamento, ou a gente está operando, colocando em prática esses treinamentos. Né? Então, a gente costuma também dizer uma frase que nunca acaba, nunca para. Então, o treinamento ele é contínuo, né? Mesmo até quando se aposenta, claro que você não vai ter aquela obrigatoriedade, mas é interessante que você se mantenha capacitado, atualizado, principalmente quando se trata de arma de fogo. Né? Novos equipamentos, novas técnicas, é muito dinâmico, então muda-se questões de técnicas para técnicas e a gente tem que estar acompanhando para estar atualizado. Entendi. Uma coisa que eu tenho observado ao longo do tempo é que o policial hoje não é mais o policial que nós víamos há bem pouco tempo atrás. Né? A gente nota que o policial está bem mais preparado, ele investe em qualificação, ele investe em cursos. Né? Isso aí, na sua percepção, é algo que deve ser mantido, é algo que é realmente estratégico, porque a gente está falando em uma questão de segurança pública. Como é que esse papel dessa treinamento permanente... Tem melhorado, Luiz, tem melhorado, mas acredito que ainda pode se melhorar muito. Né? Então, o policial, como você bem falou, já não é o mesmo, né, de alguns anos atrás, do ponto de vista acadêmico, de escolaridade. Os próprios concursos estão cobrando mais, então para você ter uma ideia, o concurso hoje para ser agente de polícia civil é nível superior, né, em qualquer área. Né? Para agente ou escrivão, nível superior em qualquer área, e para delegado, no mínimo bacharel em direito. Né? Então, os próprios concursos vêm funilando mais, né? Então os policiais estão mais preparados, mas sempre tem que estar nessa busca, né, de conhecimento, de treinamento, só que porque nosso instrumento de trabalho, no fim da linha, vai ser uma arma de fogo. Então eu treinando com um amigo meu de Israel, ele dizia, no final, por mais treinamento que a gente tenha, você vai precisar de uma arma de fogo se alguma coisa der errado. Até uma intimação, uma mera intimação que você vai entregar, algum transtorno, parte para cima de você, você vai precisar de uma arma de fogo. Então,
Sim, é necessário, é interessante essa qualificação e é interessante que ela não acabe, seja por parte do Estado, promovendo essas capacitações através da Academia de Polícia, seja o policial buscando de forma privada, que foi o que eu sempre fiz. Então, além dos cursos que o Estado promovia e fornecia, eu também corri atrás, vários cursos privados pelo Brasil, competições. Eu também sou atleta do tiro, então hoje o que me deixa também muito atualizado é o esporte. Eu tenho que estar treinando para as competições a nível estadual e nacional, e agora estou indo representar a Sergipe e o Brasil em setembro agora, Pan-Americano de Tiro na Flórida. Então agora em setembro a gente está viajando lá para representar o estado, a polícia e o país. Que honra, viu, pra gente aqui de Sergipe. Alisson, a gente costuma pensar que a trajetória, quando a pessoa atinge determinado momento na carreira, que é tudo muito fácil. Você deve ter enfrentado, durante toda a sua trajetória, também as intempéries, as dificuldades, né? Mas você não esmoreceu. O que é que você acha imprescindível hoje, em termos de educação? Como é que você optou pela carreira policial? No que a educação poderia contribuir para esse olhar diferenciado sobre segurança pública? Né? Enfim, como a educação pode contribuir no aprimoramento da questão da segurança pública? Totalmente. A educação está atrelada a todas as profissões, né? Começa que sem o professor não existe profissão nenhuma. Nós sabemos disso. Né? É isso. Então, isso linkado com a polícia é totalmente favorável, porque sem esse avanço que você mesmo pontuou, na melhoria da qualificação do policial, não teríamos uma melhor prestação de serviço por parte desse policial, por parte, seja delegado, agente, escrivão. Então a educação 24 horas, a gente tem que estar se qualificando, estudando, se preparando, claro que sempre para oferecer da melhor forma um serviço de qualidade para a sociedade, né? Que é o público final, é a sociedade. O Alisson já tinha essa vocação para policial, ou surgiu, como é que ela surgiu na sua vida? Você encarar que ia ser... Eu já de adolescente, eu já tinha essa ideia, já tinha essa vontade, né, esse sonho, mas ainda tinha uma dúvida, será que é isso, será que não é? Aí quando apareceu a oportunidade do concurso, estudei, me preparei, consegui de primeira, graças a Deus, e na minha opinião, fazendo uma autoanálise, eu acho que sou vocacionado, né? Nesses 20 anos de polícia, percorrer o que eu já percorri, as unidades policiais, as amizades, os treinamentos, colegas, novos colegas, muitas operações, não tão fáceis, operações táticas especiais, foram mais de 2 anos dedicados, mais de 12 dos 20, mais de 12 anos trabalhando em ações táticas especiais, seja no COP, seja na CORE. Então, a gente era operações de alta complexidade quase que semanalmente. Então, aonde aquela unidade regular não conseguiria entrar ou não conseguiria cumprir aquele mandado, geralmente passavam para nós, e você já imagina o nível de complexidade dessas operações. Então você deve ter percorrido praticamente de boa parte do estado do Sergipe. Estado todo. 75 municípios. Todo. Por conta de a unidade tática, na verdade, ela está aqui situada na capital, só que ela presta apoio a todas as unidades da capital e do interior. Então, por exemplo, uma investigação na cidade de Arauá, por exemplo, e vai culminar numa representação na prisão, um cumprimento de prisão. Só que a investigação demonstra que aquele cidadão agressor ele é de altíssima complexidade, provavelmente vai reagir, né, não vai receber bem os policiais, já chama o grupo tático para poder... Né, hoje eu não estou mais no grupo tático, mas o grupo tático agora ainda opera, está operando bem aí, e fazendo esse serviço. Por isso que o grupo ele acaba, inclusive quando eu estava no COP. As unidades especiais operam em todo o estado, até fora do estado, quando a gente tem que cumprir algum mandado de algum mandado emitido por Sergipe, mas que o cidadão está fora do estado, investiga, detecta, descobre, e a gente vai lá, geralmente entra em contato com aqueles colegas daquele estado, o juiz, o promotor também sabe daquele cumprimento, a gente dá o cumprimento e traz o cidadão para cumprir a pena. O policial, né, civil, militar, ele é imprescindível na questão da segurança pública. Mas a questão da violência a gente precisa compreender, na minha percepção, que ela não envolve só a segurança pública. A violência requer a participação da sociedade, de outros órgãos, de outras instituições.
na prevenção da violência. Então a gente precisa agregar, né, essa questão da segurança pública também com outros conteúdos que são interdisciplinares. Qual é a sua avaliação dessa importância para você? O que eu vejo, Luiz, é que a segurança pública, como você falou, multidisciplinar, a educação tem que estar atrelada, só que eu vejo a educação como longo prazo, sendo aplicada na qualificação policial, em campanhas educativas para a população, o que fazer, o que é de direito, o que é dever do cidadão, né? A própria Constituição fala lá, é dever do Estado e responsabilidade de todos, né? Então, a longo prazo, você teria a questão da educação, programas educativos, qualificação do policial, só que a segurança pública, em termos de polícia civil, polícia militar, que é aquela polícia preventiva, ostensiva, que está para que o crime não aconteça, depois que acontece, entra a polícia civil de forma repressiva, investigativa, ali é uma resposta mais curto prazo, mais imediata. Então, quando as polícias vêm ser acionadas, é porque, infelizmente, o crime já aconteceu, acabou de acontecer, ou vai ter que receber uma resposta por parte do Estado, e aí as polícias são empregadas e com outros órgãos também que vai vir o Judiciário, o Ministério Público, mas acredito sim em saúde, né? Saúde pública, educação, isso a longo prazo deveria ser muito mais trabalhado, porque se isso fosse trabalhado realmente, de fato, provavelmente os índices de criminalidade seriam muito maiores. Então, em regiões de alta pobreza, educação sem classe, saneamento, saúde pública, com certeza essa população, né, não seria provavelmente cliente da polícia mais à frente. Né? Você tocou numa questão que tem sido levantada recentemente com maior veemência, que é a questão do Estado Democrático do Direito, a prevenção constitucional. Aí você citou como a segurança pública lá no artigo 144 da nossa Constituição. E também, né, a nossa Constituição prevê lá como fundamento da nossa República a cidadania, a dignidade da pessoa humana. São esses pré-requisitos constitucionais que fazem com que a segurança pública seja levada a ser pensada como uma estratégia de Estado e não de governo. Né? Como você analisa a importância da segurança pública na construção e na preservação desse Estado Democrático do Direito, já que você tocou na atividade que eu achei fantástica, a forma preventiva, para que nós não possamos encontrar nossos jovens e nossos cidadãos lá na frente, na forma de coerção, na forma do sistema penitenciário, que é outro assunto que a gente vai abordar depois. Mas, nesse sentido, na construção do Estado Democrático do Direito, a polícia é imprescindível, né? Como você mesmo já fez um panorama. Infelizmente, por falta de tudo isso que a gente falou, do preventivo, das campanhas, da educação, da saúde pública, a polícia é muito mais acionada do que ela poderia ou deveria ser. Mas a gente vê também no dia a dia, tem os cidadãos que são criminosos eventuais, está passando por uma situação difícil, optou por cometer algum crime, mas você percebe que ele é um criminoso eventual, não é? Mas você também tem um criminoso quanto mais. É aquele que ele tem a opção, ele poderia optar em não delinquir, mas ou por estilo de vida, ou porque gosta, ou o que seja. Ou seja, a polícia é muito antiga, né? Então remonta já, desde os idos aí de império, sempre precisou, nunca vai deixar de ter, porque a gente vive em sociedade e infelizmente a gente tem os bons cidadãos e a gente tem os maus. Os maus. Então, infelizmente, a gente gostaria muito de viver numa sociedade, seria utopia, que não se comete crime, mas infelizmente ou felizmente, em alguns momentos, a gente vai precisar sempre da polícia. Agora, concordo com você, se as políticas públicas fossem realmente colocadas em prática, muita coisa não precisaria estar sendo feita por parte da polícia. E na questão de uma política que leve a segurança pública para uma questão mais profissional, ou seja, investindo mais em estratégias. Hoje em dia está muito em voga os crimes virtuais, Sim. São tão perigosos ou mais até do que esses crimes que a gente vê no dia a dia, de subtração de celular, de carteiras, onde a gente vê que são retirados os orçamentos públicos inteiros, onde deveriam estar na saúde, na educação. Como seria esse olhar da segurança pública para esses novos
delitos, né? Porque a gente sabe que esse modelo de delito ele vai mudando de acordo com a evolução da sociedade. Já mudou muito e a atual delegacia que eu trabalho é de defraudações e a gente percebeu que, principalmente agora no período da pandemia, deu um salto enorme nos crimes virtuais, golpe, OLX, golpe aplicativos. A gente vê lá pessoas que, em tese, por instrução, o grau de escolaridade não seria nem vítima, mas tem caído. Tem caído porque eles vão se aprimorando na forma do golpe, na forma de convencimento. E, infelizmente, tem aumentado muito. Eles avançam muito, o crime avança muito, porque quando o Estado vem consegue barrar, consegue qualificar aquele profissional para combater aquele crime, eles já vão e começam a se aperfeiçoar com outras modalidades de crime e o Estado vai ter que estar sempre correndo atrás, qualificando os seus policiais, seja delegados, escrivães e agentes, para combater os crimes, principalmente esses novos que vão ocorrendo. Você tem que capacitar a inteligência, a nossa divisão de inteligência é muito boa, por sinal, né? muito elogiada em todo o país, o nosso setor de inteligência da Polícia Civil, né? Então é isso, tem que estar sempre correndo para não ficar aquém da criminalidade. Você tocou também outra questão que é muito importante. Você falou a segurança pública como um dever do Estado e um direito da sociedade, mas que exige também essa participação da sociedade, né? Como muitas vezes a gente pode observar os meios, né, da mídia tenta passar uma noção meio que equivocada do trabalho dos policiais e da segurança pública. O que é que você acha que poderia ser feito para engajar a sociedade como participante nesse processo de segurança pública? E confesso que seria muita pretensão da minha parte, qual seria o remédio, não sei. Mas essa sensação é a mesma, né? Que é uma questão social, cultural, como se o policial fosse sempre o errado. E é fácil de perceber na mídia, né? Quando, por exemplo, caso recente, 2 colegas da PRF foram mortos por um cidadão transeunte lá qualquer, que sofria de transtornos mentais. Se você perguntar à sociedade, não lembra o nome dos 2 policiais. Mas o cidadão que foi morto aqui, que está sendo investigado por 2 PRFs, todo mundo sabe o nome dele. Então, não que foi certo. Essa não é a questão. A questão é imparcialidade. Se o profissional errou, ele deve responder na medida da responsabilidade dele. Mas, não, infelizmente, não é o que a gente vê, né? Por exemplo, algumas questões de direitos humanos, eu me lembro na faculdade a gente tinha bons debates a esse respeito, virou clichê, infelizmente virou clichê. Mas direitos humanos é somente para bandido. É uma frase clichê, mas infelizmente, é uma opinião minha, né? Estamos aqui com uma autoridade de direitos humanos, mas eu tive esse debate com a professora Andrea Pietro de Pieri, na época da faculdade, e a gente tinha esses debates, inclusive na Academia de Polícia, ela era professora da cadeira de Direitos Humanos, e eu de armamento tive, a gente já se encontrava nos corredores. Infelizmente, na prática, tem sido isso, porque você não vê a família do policial sendo procurada para saber acompanhamento psicológico. Se o Estado não der, a Comissão de Direitos Humanos não vai. Pelo menos desconheço a Comissão de Direitos Humanos procurando a família do policial, por exemplo, né, que foi morto em serviço, como é que está aquela família. Então, é essa parcialidade, às vezes, ou muitas vezes, que irrita o profissional de segurança pública, que a gente se sente, de certa forma, desamparado. Que sim, que seja apurado se houve algum abuso por parte de uma ação policial, seja em que cada um responda na medida da sua responsabilidade. Mas, infelizmente, a gente só vê muito mais do lado de lá. Pelo menos é uma percepção minha, eu posso estar equivocado. Não. É verdade, isso aí é importante, porque se a gente for questionar a sociedade sabe da importância do trabalho do policial, da segurança pública. Então é preciso que a gente possa desmistificar, né, e colocar o policial civil, o policial militar, a segurança pública, como um aliado da sociedade e vice-versa. Não como inimigo. Né? Não como inimigo. Né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre direitos humanos, a visão é bem mais ampla. Né? Não pode ser uma visão de direitos humanos direcionada. Então a gente tem que ter essa percepção, essa vontade de tratar esses temas, então, né? Luiz, porque a parcialidade que a gente vê por exemplo, a mídia tem um papel importante nisso e, infelizmente, eu não acredito que faz da forma correta. Porque da mesma forma que você noticia e informa um erro policial, você também teria que estar
enaltecendo os acertos. E você não vê. É como se os acertos fossem obrigação, né? E aí você não passa as operações exitosas, né? Opa, mas morreu alguém, a operação mais violenta e tal. Então sempre naquele, e aí vai passando aquela mensagem para o cidadão, né? Como que, não, eles sempre estão errados, eles são abusivos, então se você receber uma abordagem, é para questionar, não é que não é para não é. Então são situações diferentes que a gente percebe, é justamente da parcialidade, porque se eles com certeza fossem imparciais, e não só mídia, né, grande parte da sociedade, com certeza a gente não ficaria tão, digamos assim, desconfortáveis, né? Porque você ia ver uma imparcialidade abordando todas as situações, não, está abordando bom, está abordando ruim, tranquilo, mas infelizmente não é o que a gente vê. E é interessante a gente colocar essa visão que possa servir de análise, de reflexão, que também muito do que é construído e repassado de forma equivocada em relação à segurança pública e à atuação dos policiais, ao mesmo tempo a gente precisa chegar nos meios de comunicação para tentar mostrar justamente o contrário. É porque através da ação dos policiais, através de uma boa gestão na segurança pública, que a gente consegue sobreviver nesse mundo tão cruel e difícil. Você também colocou aí a questão que é super importante, que é com relação à prevenção, né? E você também é professor, se não me engano. Sou de armamento de tiro da Academia de Polícia. Da Academia de Polícia e no clube, né, em cursos privados, a gente atua como professor também, sempre na matéria armamento de tiro. Então, com relação a essa pasta que você tem mais conhecimento sobre armamento de tiro, com relação à percepção que eu tenho do setor rural, as pessoas vivem no setor rural completamente desprotegidas. E a gente vê a necessidade da população se portar e garantir a sua própria segurança, né? E a gente vai aqui analisar outras questões que corroboram para todo esse estado de insegurança. E aí chega o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e nos coloca sempre como um estado violento, né? Um estado que... As abordagens violentas. Como lidar nesse contexto de violência, né? Onde o Estado teria a obrigação, onde tem a obrigação constitucional de garantir a segurança, mas que ao mesmo tempo, por N questões, a gente vê que o cidadão está desprotegido em relação... Isso é porque é difícil, né? Você nunca vai ter. Tem a situação ideal e tem a situação prática. Então o Estado, por mais que seja responsabilidade do Estado, dever, obrigação, ele não é onipresente. Ele não vai conseguir prover 24 horas de segurança, seja na capital, seja em zona rural, não vai. E aí sim onde entraria a possibilidade, o direito, o cidadão de bem adquirir sua arma de fogo. A legislação permite isso. Agora, infelizmente, o mesmo segmento da sociedade que vilaniza o policial, que é abusivo, que é despreparado, que é desqualificado, é aquela mesma parcela de sociedade que vive na utopia. Não, armamento, quanto mais armas, mais crimes. Não é o que tem acontecido agora, porque aumentou, né, não entrando em questões políticas, mas o número de armas aumentou, salvo engano, acima dos 400%, a aquisição de arma por parte de cidadãos de bem, e diretamente ligado com isso, o número de homicídios caiu. Ou seja, o agressor ele já não tem mais aquela certeza que o cidadão está desarmado. Então ele já está no benefício da dúvida. Será que aquele sitiante, aquele dono de fazenda, aquele proprietário de uma casa, possivelmente vai ter uma arma, e aí os números vêm caindo. Então, é aquela falácia de quanto mais armas, mais crime, eu sou totalmente contra. Para mim, cidadão de bem, desde que acredite os requisitos legais, sou totalmente armamentista, desde que o cidadão cumpra os requisitos. O cidadão que não quer exercer o direito, exerce o direito de não comprar. Exatamente. Agora, infelizmente, o direito de alguns sobrepondo o direito de outros. Então, quem não quer arma, o direito desses está sobrepondo aqueles que querem ter arma. Sem falar no referendo, né, que a maior parte da população, mais de 60 milhões, foi a favor da manutenção das armas. E de forma política, porque se houve um referendo, a maior parte da população, né, votou a favor da manutenção da venda de armas, do comércio de armas. E de forma política, houve uma certa
restrição, porque é muito difícil você adquirir uma arma de fogo, não é fácil, como os desarmamentistas falam, não é fácil. Não é bang, todo mundo armado, não. Você tem que ir lá na Polícia Federal ou no Exército, vai ter que deixar a sua vida lá, né? Vai ter que fazer o curso psicotécnico, curso preparatório de tiro, mostrar a habilidade e cautela para poder ter uma arma de fogo. E com relação ao porte de armas, armamento, há um escritor chamado Beni Barbosa, né, que ele fala muito, mentiram para mim sobre desarmamento e mentiram e levaram essa mentira até hoje, que é uma que a gente precisa tratar com mais detalhes em outras oportunidades. Tanto é que ele é pouco chamado. Pouquíssimo. Porque né? parcela essa parcela aí desse segmento, eles querem falar com os especialistas que eles querem, né? Ô Alisson, e na sua opinião, né, com toda essa dificuldade para se adquirir uma arma no Brasil, a gente vê que cada 3 armas registradas, uma é irregular, está aqui no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Como essas armas chegam a Sergipe, que não é um estado fronteiriço, um estado bem distante das nossas fronteiras, né? Como as drogas chegam ao nosso estado de forma tão fácil e a cada dia o número de armas e o número de entorpecentes de drogas ilícitas são registradas em nosso estado. Qual a sua análise para que a gente possa entender? Primeiro, eu fico com a interrogação no próprio método. Como é que eles sabem que a cada 3 armas legais, uma é ilegal? Como é que eles sabem disso? Ele entrevistou quem? O traficante. Boa análise. O traficante de arma. Eles tiraram esse dado da onde? É fato que o tráfico de arma é quem alimenta, né, o crime organizado. Mas como é que eles sabem? Como é que esse pesquisador sabe? As armas legais é fácil, é só ir na Polícia Federal e no Exército, eles vão ter o catálogo lá, eles vão ter... Está tudo registrado. Está tudo registrado, documentado. Mas das armas, as armas ilegais, fruto do tráfico, a gente pode até fazer uma previsão, mas você ter essa certeza desse dado, não dá. Né? Então... Infelizmente, né, o tráfico de arma hoje é o que a gente estava falando, né? Mais de 90, poderia chutar quase 100% das armas envolvidas em crimes são armas ilegais. É mais um argumento que os desarmamentistas não falam porque não é interessante falar, porque se falar vai ser munição contra eles. Então eles preferem estar levantando algumas questões. Por exemplo, o estado de Sergipe já figurou, me lembro bem, eu estava no Senasp, na Força Nacional. Eu me lembro que Sergipe estava... Secretaria Nacional de Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. E eu me lembro que Sergipe chegou a figurar entre os estados mais violentos. E não era questão de operação policial, não. Violento em âmbito geral. Depois, a gente foi perceber que tinha algum problema no método. Porque, por exemplo, um evento com 10 mortes em São Paulo e Rio, como é que Sergipe estava ganhando para São Paulo e Rio? Nem proporcionalmente não dava. Mas a gente percebeu que um evento morte, por exemplo, 10 mortes, contabilizavam um evento. Aqui em Sergipe, 10 mortes, uma chacina, por exemplo, com 5 mortes. Eram 5 homicídios, 5 corpos, 5 mortes. Em alguns estados era um evento. Independentemente do número de mortes. Independente do número de mortes. Se isso era proposital, se era com certeza gerou um vício no método, gerou. Claro. Agora, se era proposital também não tem como a gente saber. O fato é que Sergipe ficou figurando como um dos estados, e a gente, quem mora aqui, sabe não só da sensação de segurança, que eu não gosto dessa palavra, para mim segurança tem que ser efetiva, mas para quem mora no estado de Sergipe e para quem viaja, né, muito para outros estados, sabe como é que é Sergipe, que o clima aqui é controlado. A sensação de segurança é muito bom para quem gosta desse termo, mas na prática a segurança é efetiva. Você não tem um crime organizado instalado aqui. Você não tem célula do PCC aqui, você não tem célula do Comando Vermelho. Organizado, você vai ter situações pontuais, onde vai vir algum membro, vende ali e faz algum negócio. Mas célula, como você tem, por exemplo, não existe nenhum bairro no estado de Sergipe que a polícia não entra. Detalhe, não é uma operação policial complexa, não. O carro de polícia com 2, 4 policiais vai entrar, não vou nem dizer, qualquer bairro que você entenda que seja perigoso no estado de Sergipe, na capital ou no interior. Esse bairro é muito perigoso. Qualquer carro com 2, 4 policiais entra e sai. Talvez não não que os bandidos não tivessem condições de fazer algo, mas sabem que se fizer alguma coisa contra a polícia vai ser complicado, porque aqui realmente, aqui no estado, graças a Deus, o policial ainda é bem visto. E não tem policial escondendo fardamento, no varal, com medo de morrer, não tem isso. Alisson, mas existem alguns bairros, né? E aí
sem querer nomear esses bairros especificamente, mas que para o cidadão comum, que não seja policial, transitar em determinados momentos, em determinados dias, é perigoso. É perigoso. O nosso próprio centro da cidade, a partir das 17 horas, é um local perigoso. Concordo. Mas assim, o que eu quero dizer, você vai em outros estados, é perigoso para o cidadão e a polícia nem entra em alguns bairros. Sim. Aqui não existe um bairro, por exemplo, que um cidadão, eu acredito que você nunca ouviu isso, o bairro tal a polícia não está entrando, não existe. Eu não estou falando nem de operação complexa não, vai lá entrar, Polícia Civil, Militar, Federal junto, não, uma viatura simples com 4 policiais vai entrar naquele bairro perigoso. Agora é evidente que existe aquela insegurança, é aquele assalto, aquela dupla de moto de bicicleta que toma o celular, e comete mas é muito diferente dos outros estados, onde eu já estive visitando ou fazendo curso, de colegas dizendo, esse bairro só entra se for em uma operação complexa, porque um carro, uma viatura não pode entrar não, senão os policiais vão morrer. É nesse nível que eu estou falando. É importante dar uma certa tranquilidade, mas sem baixar a guarda, né? Para você ter ideia, desculpa me interromper, Não, a gente já chegou a prender membros de organização criminosa, não vou nem falar o nome, para não dar muito cartaz, eu não gosto de dar cartaz a bandido. Mas já foi preso um membro de organização criminosa muito conhecida no país, morando aqui. E a gente, quando ele foi preso, a gente foi perguntar, mas por que você está morando aqui? Por que é seguro? Ele resolveu comprar uma residência e vir morar aqui porque aqui ele tinha segurança. É irônico, mas foi verdade. Alisson, qual seria a nossa opinião? O que seria capaz o suficiente para melhorar o quadro de segurança no nosso estado? Por exemplo, eu pergunto isso porque eu acredito, né, que as drogas tenham um papel significativo, principalmente em relação aos jovens. Basicamente está entranhado em tudo. O homicídio está ligado à droga, tudo está ligado à droga, infelizmente. Como a gente poderia, né, tentar dificultar ou rastrear, que eu acredito que a polícia já faça esse rastreamento, de onde vem, as rotas. Com certeza. Então, e não é à toa que a polícia, de novo, de Sergipe, ela tem feito um excelente trabalho com o combate às drogas. Né? O delegado André Davi agora está se licenciando, acho que vai ser, por enquanto é pré-candidato, mas tem feito um excelente trabalho, né, no combate às drogas. Tem apreendido aí recordes e recordes de apreensão de droga. Mas o trabalho de inteligência. Isso, da inteligência da polícia. Sozinho ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Na polícia, sozinho ninguém trabalha. Né? Então tem que ter uma equipe por trás da investigação, o delegado, é o agente, é o escrivão, é o pessoal que está na análise lá de inteligência. Às vezes a operação a gente precisa da ajuda da polícia militar, às vezes precisa até da guarda municipal, que também faz o trabalho. Né? Então os órgãos de segurança de Sergipe, além de serem bem integrados, né, tem uma inteligência muito boa, né, a qualificação do policial, tudo aquilo que a gente já vinha falando, isso contribuiu muito. Agora, dá para melhorar? Dá, até aquilo que eu já estava falando. Também a questão da educação, da saúde pública, a longo prazo pode, com certeza, surtiria um efeito muito grande lá na frente. E agora é investir, já que a gente está falando de segurança pública, é isso, é uma boa formação, um bom custo de formação, pagar bem o policial, infelizmente. Então, é isso que eu queria tocar nessa questão, para que você pudesse dizer, porque a profissão precisa ser atrativa, né? E além de ser atrativa, precisa reter esses profissionais que se qualificaram, investiram tempo, o Estado investiu dinheiro. Isso é um olhar que precisa ser despertado no gestor público, que é um olhar que é de interesse do Estado. E você tocou num ponto interessante. Às vezes o policial, ele queria ser policial, no meu caso, ele entra, faz o concurso, passa. Só que aí vem questão social, aquela pressão social, até da família, familiar, não. Meu filho ser policial, formado em direito, então às vezes ele vai para outra carreira, mas queria ser policial, às vezes queria ser delegado, outro mais não, por questão de pressão social, vou ter que buscar um salário melhor, e aí ele não tem essa retenção que você falou, a polícia acaba perdendo, investiu dinheiro. Exatamente. E vai perder esse coisa que a gente não observa, por exemplo, lá fora, né, que os policiais têm uma remuneração compatível com o cargo que ocupa. Digno, né? Então, nem melhor nem pior do que outras categorias, mas digno. Enfim. Eu estive jantando lá na casa de um cabo dos Estados Unidos, da polícia do Texas. Cabo. Né? Ele foi jantar na casa dele à noite. Então, assim, uma casa fantástica, carrinho digna, muito bom, a família, todo mundo vivendo com bastante dignidade. Então o policial realmente lá ele é visto de outra forma. Mas é essa a diferença também, infelizmente. Né?
Lá eles são vistos, eles são muito mais respeitados. E isso é engrenagem, né? Isso. Então, aqui realmente, acho que sim que falta a questão mais de investimento por parte do Estado, esse trabalho também junto com a sociedade, de ter essa credibilidade. Então, acho que essa engrenagem de credibilidade, sociedade, Estado investindo mais, teria que se trabalhar nisso aí. Agora, é complexo, porque cultura não se muda do dia para a noite, né? Vocês vejam que dado interessante, que situação interessante o Alisson nos coloca, né? Dessa importância do processo de valorização, de qualificação, e que a gente precisa entender que a gente não está tratando de maneira a garantir um patrimônio ou algo, né, extraordinário, é algo de dignidade. Viver com dignidade. Né? Que aí todo mundo tem essa possibilidade, enquanto policial civil, enquanto policial militar, enquanto escrivão, delegado. Até pouco tempo atrás, era complicado. Então, o que é viver com dignidade? É você morar bem, você ter, pelo menos ter o seu carro, poder seus filhos estudarem numa escola boa. E isso é dignidade. O contrário seria o quê? Você morar numa área de alto risco, dominada pelo tráfico, tendo que conviver lá porque não tem condições de morar em outro bairro. Tem até que se omitir, ele vai ver muita coisa, não pode falar nada, senão vai ser perseguido, vai ser até morto. Então, veja como é complexo, né? A partir do momento que você forma, vem o policial. Qualifica ele no decorrer dos anos da carreira dele. Paga-se bem. Vai ter retenção, a gente não vai perder esse policial. Né? Às vezes ele até descobre menos casos de afastamento, porque de afastamento, a pressão psicológica é grande. Depressão. Suicídio. Né? Então o índice de suicídio aumentou também muito. Né? Isso, entre os policiais? Policiais também, né? Então, se for buscar esse estudo, você vai achar números aí por tudo isso que a gente está falando, de coisas negativas e que tem condições de serem revertidas. Né? Infelizmente, por diversos fatores, não muda. Não sei se é proposital ou se é incompetência, mas infelizmente muita coisa deveria ser mudada e não muda. Mas eu acredito que bate-papos assim, como esse que a gente está fazendo, é uma maneira da gente mostrar à sociedade, passar a entender a importância do policial, não como um elemento de glamour, mas de necessidade do próprio Estado. Né? E a gente precisa interagir enquanto sociedade de forma cooperativa. Né? A sociedade precisa do policial, o policial também precisa do apoio da sociedade. E assim a gente consegue levar esse Estado para a saída do estado de vulnerabilidade, de pobreza, no qual nos encontramos. Ô Alisson, não sei se você tem filhos. Tenho 2 filhos, um de 23 e um de 18. Pronto. E de tudo isso que você nos colocou, de sua carreira como policial, de tudo aquilo que você conseguiu, se seu filho chegasse para dizer, meu pai, você é policial. Sem problema, não tem problema nenhum com isso. A única coisa que eu digo para eles, que eu sempre disse, independente do que você escolher, procure o seu melhor. Procure não ser mais um, independente da profissão. Se você for diferenciado, super qualificado, em qualquer profissão que você escolher, você vai ganhar seu dinheiro, vai viver com dignidade, e é isso que importa. Né? Então, um ainda está entrando na faculdade agora, o outro já é tatuador, busque ser o melhor tatuador. O melhor tatuador. Então já passou de convenção, já ganhou 2 convenções agora. Dá pra ver, já. Já foi ele, já. Eu tenho um filho que é escrivão lá no Paraná, passou recentemente no concurso, foi pra lá. E algo que a gente não pensava, né, nem eu nem a minha esposa, mas que ele se identificou, né, e tá gostando lá, não só da cidade, mas também da carreira que abraçou. Ô Alisson, então, pra gente fechar esse bate-papo de hoje, o que é que você colocaria, não só para a sociedade em determinados setores, mas para a sociedade em geral, em relação ao trabalho do policial, em relação ao trabalho da própria segurança pública? Que olhar deveríamos ter enquanto sociedade, daquilo que nós deveríamos apresentar na visão da necessidade que vocês representam para estabelecer a ordem e a segurança? O que seria essa interação melhor? A gente já falou disso, né, durante o nosso bate-papo, acho que a gente ficou indo e voltando, mas falando um pouco disso aí. Não é fácil, porque é uma questão cultural, infelizmente cultura não se muda do dia para a noite, mas o que a gente vê, infelizmente, é alguns segmentos da sociedade trabalhando contra, quando poderia estar prestando um serviço bem melhor, mostrando à sociedade que a gente sim precisa da polícia, dos bons policiais. Né, os maus policiais que sejam responsabilizados, presos, o que seja. Mas, por exemplo, eu posso falar da minha polícia com mais propriedade. Quando foi que você viu uma manchete de jornal
policial civil ou militar envolvido em corrupção, como era um pouco mais comum alguns anos atrás. Então, basicamente, você não vê. Então, o policial hoje ele já ganha. É evidente que não é o salário ideal, mas também não é mais o que era antigamente. Então, por essa melhoria também da qualificação do policial, do nível escolar do policial, dos cursos preparatórios, você hoje tem cursos com maior frequência na academia de polícia, buscando sempre aprimorar o policial, que o policial fique vivo, que ele volte vivo para casa, porque sim, o policial tem família, mais né? família, é um cidadão igual a qualquer outro. Então, o que eu vejo que poderia mudar era um trabalho na sociedade nessa questão educativa cultural, né, de mostrar, mas de onde partiria isso? Essa é a questão. E qual segmento seria o responsável para fazer isso? Se parte desse segmento trabalha ao contrário, essa é uma visão minha, infelizmente. Então, infelizmente, entrega é aquilo. Quando tem uma situação ruim, errada, né? Ontem eu coloquei um story ontem no meu Insta, que era: existe policial ruim? Sim. Existe policial bom? Sim. Existe bandido ruim? Sim. Existe bandido bom? Não. Ponto. Quem escolheu o crime, escolheu o crime. E para cometer aquele crime, ele não quer saber de você, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, se ele vai roubar, ele vai matar. Ele escolheu. Ele teve a opção, ninguém colocou uma arma na cabeça. Ah, mas é uma vítima da sociedade. Do ponto de vista amplo, né, a falta da política de segurança, tudo beleza, a gente já sabe. Explica, mas não justifica. Você tem opções, tem pessoas aí trabalhando, pessoas humildes, vendendo sua água na rua, e optou em ser um cidadão de bem. Então, eu acho que a gente carece disso, de parte da sociedade, que hoje eu não estou nem nominando quem é, né? Mas aí quem vai ver nosso bate-papo vai entender. Parte da sociedade que poderia estar nos ajudando, promovendo, por exemplo, as boas ações, os bons exemplos, os mostrando bons a exemplos, realidade, enaltecendo, que eu não tenho dúvida, o número é infinitamente maior do que os casos negativos. Exatamente. Né? Então, outra história que eu coloquei, né? Sempre pergunta quantos matamos, mas nunca pergunta quantos salvamos. Então, um número infinitamente maior. Então, exatamente. Quando você tira, inclusive não matando, quando você tira um agressor da rua, um homicida, quantas vidas a gente salvou que ele iria matar? É a forma de prevenção, né? Exato. Então, assim, a gente finaliza o bate-papo de hoje, né, com a certeza de que demanda mais outros olhares e outras análises. Espero, né, que a gente possa continuar esse bate-papo em outra oportunidade, que a gente possa também levar ao conhecimento do público outras análises, outras percepções da segurança pública, e tudo isso que a questão de segurança pública envolve. É isso, eu que agradeço o convite, Luiz, fiquei muito lisonjeado, e é sempre bom falar do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer, e é o que eu digo, né? Se fizer o que você gosta, você não está trabalhando, né? Então, Valeu! Valeu!